Rogério Araújo nasceu em 1966, no subúrbio do Rio de Janeiro. Filho de uma costureira e de um estivador, cresceu entre becos estreitos e arquibancadas vibrantes de São Januário. Desde cedo, ganhou o apelido de maluco pela forma intempestiva de se jogar na vida, seja nos confrontos de torcida ou nos bicos de segurança de boate. Aos 34 anos, carregava no corpo as marcas de uma cidade que nunca ofereceu escolha. Cicatrizes de brigas, músculos moldados pelo trabalho noturno e olhos, sempre fixos, quase sem piscar, como se estivessem em estado permanente de alerta. Para muitos, era apenas mais um torcedor de temperamento explosivo. Para ele, era um sobrevivente tentando silenciar uma dor antiga. Essa dor tinha nome e rosto. Márcio, seu irmão caçula, executado aos 15 anos por traficantes que não aceitaram sua recusa em servir como avião. O corpo do garoto foi encontrado na beira de um valão, sem sapatos, o olhar parado na escuridão. Rogério nunca esqueceu aquele dia. A polícia chegou tarde, a imprensa ignorou, e os culpados seguiram reinando no morro. Foi ali que ele aprendeu a lição mais amarga. Não havia justiça para os pobres. Restava apenas a memória de um menino arrancado cedo demais e a promessa silenciosa de vingança que cresceu dentro dele como uma ferida aberta. O início dos anos 2000 trouxe consigo um Rio em convulsão. Enquanto estádios lotados explodiam em gritos de torcida e sambas ecoavam nos rádios de pilha, as vielas eram regidas pelo som seco dos tiros. No mesmo bairro em que Rogério vivia, crianças brincavam de bola ao lado de homens armados até os dentes. A lei do Estado mal chegava, mas a lei do crime se fazia sentir em cada esquina. Entre o calor sufocante e o cheiro constante de pólvora, nascia uma paisagem partida em dois mundos, o da paixão e o da violência. Rogério transitava entre ambos, como se carregasse em si o retrato fiel da cidade. Nas noites de jogo, ele encontrava refúgio. A bandeira do Vasco, sempre enrolada no braço esquerdo, era mais que símbolo de torcida. Era escudo, era identidade, era a lembrança de que ainda havia algo maior do que a dor. Quando gritava gol, sentia por alguns instantes que o mundo fazia sentido. Mas ao deixar o estádio, o silêncio das ruas devolvia-lhe a lembrança do irmão morto. Cada esquina mal iluminada, cada olhar desconfiado, cada corpo estendido nas vielas trazia de volta o mesmo peso, a certeza de que o sangue jamais havia sido vingado. Rogério não era apenas um torcedor. Era um homem à beira do abismo, sustentado por fios invisíveis de raiva e devoção. O apelido maluco grudara nele como tatuagem, não apenas pelo temperamento, mas porque parecia agir sem medo do amanhã. Os amigos diziam que ele não calculava riscos, só mergulhava de cabeça nas situações. Mas por trás do estigma de insano havia método. Observava, aguardava, e quando agia, era com precisão brutal. Essa ambiguidade fazia dele um enigma, um corpo moldado pela violência e uma alma ainda agarrada a um fio de esperança, a bandeira vascaína que nunca largava. Dona Marlene, sua mãe, era a única que ainda o chamava de Rogério. Para ela, maluco não existia. Na cozinha apertada, entre panelas de arroz e feijão, ela repetia que a vida não podia ser só vingança. Vendendo quentinhas de porta em porta, sustentava a casa e tentava sustentar também a humanidade do filho. Mas sabia que falava com paredes. O silêncio de Rogério era pesado, como quem já havia escolhido um caminho sem volta. Ele respondia apenas com olhares, olhos duros que refletiam uma certeza. Se a lei não fez nada pelo irmão, ele mesmo faria. E esse juramento, enterrado há quase 20 anos, estava prestes a florescer de novo, com ainda mais violência. O Rio dos anos 2000 era uma cidade em guerra não declarada. No asfalto, carros engarrafados, políticos em campanha e promessas de modernização. Nos morros, balas traçantes cortavam a noite como fogos perversos. A favela onde Rogério cresceu não escapava à regra. O domínio era dividido entre traficantes e policiais corruptos que orbitavam o mesmo sistema de lucro.
Quem morava ali sabia que a lei oficial era só fachada. O poder real era medido pelo calibre das armas que circulavam de mão em mão. Nesse cenário, a vida valia pouco e a morte se tornava rotina. Carlinhos Bala, o chefe do morro vizinho, era o retrato perfeito desse poder paralelo. De terno nas festas da comunidade e fuzil na cintura nas madrugadas, controlava a boca, as cobranças e o medo. Ganhava fama de carismático, mas deixava corpos pelo caminho, como avisos silenciosos de quem ousasse desafiar sua autoridade. Rogério o observava de longe, cada vez mais inflamado. Para ele, Carlinhos não era apenas um criminoso. Era a personificação da impunidade que matou seu irmão. Cada sorriso debochado daquele homem parecia ecoar como afronta pessoal. No entanto, havia quem ainda visse no crime um mal necessário. Para muitos moradores, o tráfico ao menos trazia alguma ordem, distribuía cestas básicas, patrocinava festas, mantinha um equilíbrio precário em meio ao abandono do Estado. A polícia aparecia apenas para fazer operações espetaculares, que terminavam em inocentes mortos e nenhuma prisão relevante. Esse ciclo de cumplicidade e descaso alimentava o ressentimento de Rogério. Ele via as mesmas mães chorando filhos enterrados sem explicação, os mesmos vizinhos acuados. Era como assistir a uma partida de futebol com resultado comprado. Não importava o esforço, a derrota era garantida. Dona Marlene tentava, com sua voz firme e cansada, impedir que o filho se afundasse nesse ódio. Ela sabia o peso da violência na carne e temia ver outro caixão atravessando a viela, dessa vez com Rogério dentro. "Não quero perder mais ninguém", repetia, quase como oração. Mas Rogério não respondia. Sua fé já não estava nas igrejas, nem nos políticos, nem nos homens fardados. Sua fé estava na vingança. E a cada dia que passava, o limite entre torcedor apaixonado e justiceiro em gestação ficava mais tênue, como linha quase invisível prestes a se romper. Naquele tempo, o estádio de São Januário era mais do que arquibancada para Rogério. Era templo. No cimento gasto, entre bandeiras tremulando e tambores que ecoavam no peito, ele sentia que ainda havia algo puro. Um lugar onde todos gritavam juntos, sem medo, sem facções. Ali, torcedores se tornavam irmãos. E a dor do mundo lá fora se dissolvia por 90 minutos. Mas a saída do estádio era sempre cruel. O canto Siti apagava. O silêncio das ruas retomava o peso. E o contraste entre o sonho e a realidade voltava a esmagá-lo. Era como acordar de um delírio para encarar novamente a cidade em guerra. O trabalho de segurança em boates apenas alimentava sua descrença. No escuro dos salões, Rogério via a mesma lógica da rua. Drogas circulando, policiais recebendo propina, empresários fingindo não ver. Ele era pago para vigiar corpos bêbados, mas o que realmente guardava eram memórias de injustiça. Cada madrugada, que terminava em briga, cada faca recolhida do chão, cada soco desferido em alguém que lembrava um traficante, era um ensaio da violência que crescia nele. Ele não trabalhava apenas para sobreviver. Trabalhava para manter acesa a chama da raiva. No coração da favela, rumores já circulavam sobre o maluco, não como justiceiro ainda, mas como alguém que ninguém queria provocar. Seu jeito calado, seu olhar duro, sua bandeira enrolada no braço mesmo fora dos jogos, tudo nele exalava desafio. Para alguns vizinhos, era apenas um fanático perigoso, sempre à beira de explodir. Para outros, um homem marcado pela tragédia, que carregava o peso da família destruída e do irmão levado cedo demais. Em qualquer caso, Rogério era figura de atenção, alguém de quem se falava em voz baixa, com respeito e temor. Mesmo cercado de violência, havia um resquício de humanidade nele, sustentado pela mãe. Dona Marlene não desistia de acreditar que podia arrancar o filho daquele caminho. Preparava sua comida preferida, tentava puxar conversas sobre infância, sobre o pai falecido, sobre tempos mais leves. Mas Rogério parecia viver em dois mundos. Um onde ainda era apenas o filho mais velho, sentado à mesa com arroz e feijão, e outro
onde já era soldado de uma guerra silenciosa. Entre esses dois mundos, cada vez mais, o da vingança se impunha. Era uma noite abafada de quarta-feira quando Rogério voltou de São Januário. O Vasco havia vencido e a torcida ainda ecoava nos becos como um coro distante. Ele caminhava com a bandeira enrolada no braço, o suor grudado na pele, um raro sorriso estampado no rosto. Mas bastou dobrar a esquina da viela para que o silêncio o engolisse. No chão, iluminado apenas por um poste trêmulo, estava o corpo de um garoto. Magro, roupa simples, não devia ter mais que 15 anos. A idade exata que Márcio teria se estivesse vivo. O menino havia sido executado de forma covarde. Tiros a queima-roupa, o rosto parcialmente desfigurado, a vida interrompida pela dívida, ínfima com o tráfico. Rogério parou diante do corpo e sentiu o mundo girar. O grito da arquibancada ainda ecoava na memória, mas agora soava como zombaria. A lembrança do irmão voltou com violência. O mesmo corpo frágil, a mesma juventude esmagada. Por um instante, ele não sabia se olhava para o passado ou para o presente. Era como se o tempo tivesse fechado um ciclo, cuspindo de volta a tragédia que nunca cicatrizou. Os moradores começaram a se aglomerar em silêncio. Alguns murmuravam orações, outros desviavam o olhar, já acostumados a cenas assim. A polícia não apareceu. Ninguém ousou recolher o corpo. Era mais um entre tantos, e no dia seguinte seria apenas lembrança breve. Mas para Rogério não. Para ele, aquele menino não era anônimo. Era o irmão que a favela lhe roubara 2 vezes. Primeiro em Márcio, agora nesse desconhecido. E foi ali, diante daquele cadáver abandonado, que a promessa enterrada anos atrás deixou de ser lembrança e se transformou em decisão. Naquela noite, ele voltou para casa em silêncio. Tirou a bandeira do braço e a estendeu sobre a cama, como se fosse um manto sagrado. Passou a mão sobre o tecido, lembrando de cada lágrima, cada raiva guardada, cada derrota sofrida. Pegou o velho revólver escondido no guarda-roupa, pesado, frio, quase esquecido. Enrolou novamente a bandeira no braço e olhou para o reflexo no espelho. Não era mais apenas Rogério, o torcedor. Algo nascia ali, no reflexo duro e incendiado dos olhos. Um homem que não pediria justiça. Ele a tomaria. Nos dias seguintes, Rogério abandonou a rotina de segurança. Não voltou para a boate, não atendeu ligações, não deu explicações. Passava horas sentado no alto do morro, observando os becos como quem estuda um campo de batalha. Seu corpo permanecia imóvel, mas a mente trabalhava em silêncio, traçando rotas, calculando emboscadas, escolhendo alvos. A decisão já estava tomada. Não seria mais espectador da violência, seria o agente dela. E pela primeira vez em anos, sentiu que a dor se transformava em força. Com dinheiro guardado e contatos do submundo das boates, conseguiu comprar armas no mercado paralelo. Pistolas, munições, até um colete usado. Montava e desmontava cada peça em silêncio, até que os gestos se tornaram automáticos. A bandeira do Vasco, antes símbolo apenas de torcida, agora ganhava novo papel. Era ritual. Ele a enrolava no braço antes de treinar mira, como se fosse escudo, como se a alma do irmão estivesse ali, protegendo-o. A cada disparo, imaginava não apenas matar, mas purgar o mundo ao seu redor. As primeiras mortes aconteceram quase sem ruído. 2 traficantes armados, conhecidos por aterrorizar a comunidade, foram encontrados baleados numa viela. Ninguém viu nada, ninguém ouviu, apenas rumores. Teria sido vingança? Teria sido ajuste de contas? Nos bares, nos becos, nas arquibancadas, o nome maluco começou a circular com outro peso. Já não era apenas apelido de torcedor briguento. Era sussurro, era medo, era mito em gestação. Para Rogério não havia volta. A cada corpo que caía, a sensação de poder crescia. Não era prazer, tampouco arrependimento. Era certeza. Ele não via a si mesmo como assassino, mas como o árbitro de uma partida onde o juiz havia abandonado o campo. Se a lei não apitava, ele próprio marcaria as faltas com chumbo. E com cada tiro, acreditava estar devolvendo equilíbrio a uma cidade que já não sabia o que era justiça. Os jornais começaram a noticiar as mortes em notas pequenas.
sempre classificando como acertos de contas. Mas dentro da favela, os rumores tomavam forma. O torcedor maluco era apontado em cochichos, em olhares rápidos, em histórias que cresciam a cada repetição. Para alguns, ele era apenas mais um violento perdido na espiral do crime. Para outros, um justiceiro que finalmente fazia aquilo que ninguém mais tinha coragem. O medo espalhou-se entre os criminosos, que passaram a andar em duplas, nervosos, como se pressentissem uma sombra rondando cada esquina. Carlinhos Bala percebeu cedo a ameaça. O chefe do morro não admitia perder soldados para alguém que não pertencia ao jogo. Seu orgulho foi ferido mais do que sua boca de fumo. Ordenou investigações, tentou subornar vizinhos, mas ninguém falava. O silêncio da comunidade, acostumada a se calar diante da violência, agora protegia Rogério. Não por amor, mas por respeito e medo. Carlinhos sentia que, pela primeira vez, enfrentava um inimigo invisível. Alguém que não buscava dinheiro, nem poder, apenas sangue em troca de sangue. Enquanto isso, Rogério se tornava meticuloso. Não matava qualquer um. Escolhia alvos com cuidado. Homens conhecidos por executar inocentes, por aliciar crianças, por humilhar famílias. Cada disparo tinha peso simbólico, como se estivesse equilibrando uma balança invisível. Ele estudava hábitos, esperava momentos certos, atacava e desaparecia. Sua violência não era cega, era cirúrgica. Mas quanto mais eficiente se tornava, mais difícil era esconder o mito em crescimento. O Justiceiro do Vasco já não era lenda apenas da favela, mas assunto em rodas de bares e arquibancadas. A polícia, no entanto, começou a desconfiar. Os relatórios mostravam um padrão: mortes seletivas, vítimas sempre ligadas ao tráfico, execuções sem vestígios de disputa territorial. Os investigadores percebiam que havia alguém jogando fora das regras, e a pressão aumentava para encontrar o culpado. Porém, nos bastidores, muitos policiais preferiam o silêncio. Para eles, aquele homem fazia o trabalho que a corporação não conseguia ou não queria fazer. Assim, Rogério caminhava numa linha tênue. Herói secreto para uns, alvo silencioso para outros. As execuções começaram a ganhar contornos de espetáculo subterrâneo. Não havia plateia, mas havia sempre testemunhas indiretas. O barulho seco dos tiros, o eco de passos apressados, o silêncio que se seguia. De manhã, o corpo estava lá, exposto como recado. Alguns diziam que Rogério deixava a bandeira do Vasco enrolada no braço até o fim, mesmo quando desaparecia na escuridão. Aquele pedaço de pano já não era só símbolo de paixão clubística, tornara-se assinatura, marca de guerra. O mito crescia, e cada morte era narrada como capítulo de uma história em construção. Dona Marlene assistia, impotente, ao filho se afastar de vez da vida comum. Notava olheiras fundas, mãos sempre tensas, o cheiro de pólvora impregnado na roupa. Tentava confrontá-lo, mas recebia apenas silêncio ou frases curtas. No fundo, ela sabia. Não adiantava. Mais pedir. Rogério estava tomado por uma fé sombria, uma devoção que só crescia a cada disparo. Seu maior medo não era a morte dele, mas a transformação irreversível em algo que ela já não reconhecia. Para a mãe, o filho estava vivo no corpo, mas morto na alma. Carlinhos Bala intensificou sua caçada, ordenou o toque de recolher, instalou olheiros em cada esquina, prometeu recompensas a quem entregasse o justiceiro. Mas quanto mais tentava, mais se tornava alvo. Rogério não recuava, atacava com precisão, desmontava pontos de venda, caçava seguranças do chefe. Era como se provocasse Carlinhos, arrancando-lhe a autoridade pedaço por pedaço. A comunidade percebia, e com isso, crescia um respeito clandestino. Alguns começavam a chamar Rogério de o fantasma do Vasco, como se fosse entidade que surgia para cobrar contas. Enquanto isso, os jornais mudaram de tom. Deixaram de chamar de acertos de contas e começaram a falar em justiceiro. Manchetes sensacionalistas estampavam expressões como herói ou psicopata. A figura de Rogério extrapolava os limites da favela e entrava no imaginário da cidade. Nas arquibancadas,
Torcedores comentavam como se fosse lenda urbana. Nos bares, bêbados juravam ter visto o homem agir. A cada boato, a cada linha escrita, a aura mítica se fortalecia. E no coração do próprio Rogério, o torcedor e o justiceiro já não se distinguiam. Eram um só. A polícia não podia mais fingir que não via. A pressão da imprensa, somada ao desconforto de políticos, que temiam a ascensão de um mito popular, fez com que delegados recebessem ordens diretas: encontrar e neutralizar o justiceiro. Rogério, sem saber, passava a ser caçado não só por criminosos, mas também pelo Estado. Viaturas começaram a rondar a favela com mais frequência. Investigadores vestidos de civil se infiltravam em bares e rodas de conversa. Mas a comunidade, dividida entre medo e admiração, mantinha a boca fechada. A conspiração do silêncio, protegida pelo terror, agora servia a ele. Para Carlinhos Bala, a situação se tornava insuportável. O chefe do morro não apenas perdia homens, perdia o respeito que o sustentava. O fato de a polícia também perseguir o justiceiro não o tranquilizava. Pelo contrário, reforçava a ideia de que ele não era mais o senhor absoluto do território. Quando a comunidade começou a espalhar a história de que até a lei corre atrás, mas não pega, o orgulho de Carlinhos foi ferido de forma irreparável. Ele jurou que faria do corpo de Rogério um exemplo, custasse o que custasse. Enquanto isso, Rogério caminhava entre as duas forças como quem desafia destino. Sabia que a caçada era inevitável, mas não recuava. Passava mais tempo observando do que dormindo, estudando o movimento da polícia, antecipando investidas do tráfico. A cada ação, seu nome crescia, mas junto crescia o cerco. O beco já não era apenas campo de caça. Tornava-se armadilha prestes a se fechar. Rogério parecia aceitar a lógica da guerra. Quem se levanta contra todos acaba cercado por todos. Mas em seu olhar não havia medo, apenas determinação. A cidade discutia sua existência como se fosse personagem de lenda. Nas rádios, comentaristas políticos falavam do vigilante vascaíno. Em programas de TV, especialistas debatiam se aquilo era sinal da falência completa do Estado. Nos bares, alguns o chamavam de herói, outros de louco suicida. Essa multiplicidade de versões só alimentava a sua aura. Quanto mais discutiam quem era Rogério, mais o mito crescia. Escapando do controle do próprio homem, ele já não pertencia apenas a si mesmo. Pertencia à imaginação coletiva de um Rio em guerra. Dona Marlene, ao ver o filho estampado nas conversas e nos jornais, sentiu o peso da tragédia que se repetia. Ela reconhecia os sinais. O mesmo ciclo de violência que tirara Márcio agora consumia Rogério. Tentou ainda uma última súplica, pedindo que abandonasse tudo e fosse embora, recomeçasse longe dali. Mas Rogério não respondeu. Apenas beijou a testa da mãe em silêncio, como quem já havia escolhido o próprio destino. Para ele, fugir seria trair a memória do irmão e de todos os outros enterrados sem justiça. A tensão atingiu o limite quando polícia e bandidos, pela primeira vez, pareciam convergir para o mesmo objetivo: capturar ou matar Rogério. O beco, antes apenas cenário cotidiano, agora se tornava palco de conspiração. Olheiros de Carlinhos Bala e espiões da polícia cruzavam informações, preparando o cerco. Rogério percebia os movimentos, sentia os olhos em sua nuca, mas não recuava. Ao contrário, parecia caminhar em direção ao confronto inevitável, como se buscasse, na última batalha, o apito final que encerraria sua própria partida. A noite caiu pesada sobre o morro quando Rogério entrou no beco estreito, bandeira do Vasco firme no braço. Ele sabia. Não era um caminho de volta, mas de chegada. O ar cheirava a pólvora antecipada, o silêncio carregado de presenças invisíveis. Nos telhados, olheiros murmuravam códigos. Nas sombras, armas. Engatilhadas esperavam seu passo. O beco se transformara em arena, e cada tijolo parecia observar o desfecho da guerra pessoal que ele havia declarado. Rogério respirou fundo. Não havia medo, apenas a serenidade dura de quem já aceitou o próprio fim. O primeiro disparo veio da esquerda. Ele respondeu de imediato, o estampido ecoando como trovão. Em segundos, o beco se encheu de fogo cruzado. Rogério avançava como jogador em campo inimigo.
Cada bala uma jogada arriscada, cada recarga um drible. Contra o destino. Policiais e homens de Carlinhos Bala, por um instante, esqueceram rivalidades. Uniam-se contra o inimigo comum. Mas Rogério parecia maior do que um homem. Parecia mito em movimento, a bandeira manchada de sangue tremulando a cada disparo. Corpos começaram a cair dos dois lados. Gritos de ordem se misturavam a xingamentos, mas Rogério seguia em frente, cuspindo chumbo como quem escreve a própria história em pólvora. Sua silhueta, iluminada pelos clarões dos tiros, era quase espectral. Cada avanço era resistência, cada queda de inimigo, uma lembrança vingada. Os sobreviventes, mesmo com vantagem numérica, hesitavam diante da fúria solitária daquele homem. O beco, que tantas vezes fora palco de medo, agora se tornava a catedral sombria de justiça pessoal. No ápice do confronto, uma rajada certeira atravessou o peito de Rogério. Ele cambaleou, mas não soltou a bandeira. Ainda ergueu o braço, disparando os últimos tiros com a teimosia de quem se recusa a ceder. Quando finalmente tombou, a bandeira permaneceu presa em seu corpo, metade branca, metade vermelha de sangue. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, como se a própria cidade segurasse a respiração. Rogério maluco. Araújo não saíra dali como torcedor, saíra como lenda. O corpo de Rogério foi recolhido sem cerimônia. Para a polícia, era apenas mais um criminoso abatido em confronto. Para os homens de Carlinhos Bala, era a vitória necessária para restaurar o medo perdido. Mas entre os becos, nos bares e nas arquibancadas, a narrativa era outra. Murmurava-se que ele havia enfrentado sozinho traficantes e policiais, e que só caiu depois de levar consigo muitos inimigos. A versão oficial se diluía diante da força da lenda que já corria de boca em boca. Dona Marlene recebeu a notícia em silêncio. Não houve lágrimas, apenas um olhar parado, como se já tivesse vivido aquele luto antes. Preparou o enterro simples, recusou câmeras e repórteres, e se recolheu à própria dor. Para ela, Rogério não era justiceiro nem herói. Era apenas o filho que escolhera morrer pela memória do irmão. Ainda assim, ao ver a bandeira ensanguentada no caixão, não conseguiu evitar um tremor. Sabia que aquele pedaço de pano jamais seria esquecido pela favela. Dias depois, pichações começaram a surgir nos muros. Maluco vive. Alguns jovens, fascinados pela história, passaram a imitar seus gestos, a carregar bandeiras, a repetir frases que nem ele dissera. O mito ganhava vida própria, transformado em símbolo de resistência contra um sistema que continuava falhando. O Estado dizia que eliminara um criminoso. A favela sussurrava que perdera um guerreiro. Entre uma versão e outra, crescia a certeza de que Rogério não havia morrido em vão.